Eu tenho aqui a embreagem de um Fórmula 1 e no vídeo de hoje vou explicar o que ela é, como trabalha e como é usada pelo piloto na largada de uma corrida. A embreagem transmite a força do motor para a caixa de câmbio antes que essa força atravesse o diferencial em direção às rodas e movimente o carro adiante. Basicamente, ela separa o motor do trem de força, permitindo ao motor funcionar com o carro parado. A embreagem, então, conecta o motor ao trem de força para permitir ao carro se mover adiante em uma largada parada. Na Fórmula 1, a embreagem não é usada para mudar marchas, só quando o carro entra em movimento, o que pode ser no pit lane ou na largada, e então novamente quando ele para. As embreagens da Fórmula 1 são produzidas por apenas dois fabricantes, AP Racing e Sachs. Tipicamente custam $7.500 cada uma. Em termos de peso, a embreagem pesa abaixo de 1,4 kg e seus discos têm diâmetro de 115 milímetros. Para contextualizar, a embreagem de um Ford Mondeo pesa 5,2 kg com diâmetro de 240 milímetros. As embreagens mais novas são ainda menores, com diâmetro dos discos de 97 milímetros. Quando elas atuam na pista na largada de uma corrida, a temperatura dos discos pode chegar a 500 graus. Mas o que é realmente interessante aqui é que, assim como os sistemas de frenagem e câmbio que já mostramos nessa série sobre a engenharia da Fórmula 1, o funcionamento da embreagem é bastante simples, como eu vou mostrar em alguns instantes. Mas primeiro, onde está localizada a embreagem num carro de Fórmula 1? Como você sabe, o Fórmula 1 tem um monocoque ou célula de sobrevivência em que o piloto se senta. O motor está atrás dela e é aparafusado ao monocoque. Além disso, a caixa de câmbio é aparafusada ao motor e a suspensão traseira está conectada ao câmbio. A embreagem está situada atrás do motor e à frente da caixa de câmbio. É onde ela divide a força entre o motor e as marchas. Então vamos dar uma olhada nas partes da embreagem de um Fórmula 1. Aqui temos a parte dianteira da embreagem. Você pode ver que temos o platô, que é a parte dourada. É feito de titânio e mantém todos os discos em seu interior. Então, se separarmos tudo aqui, eu posso mostrar como é montado. Então nós temos aqui o platô, como eu disse antes, que é feito de titânio, e no interior aqui você pode ver o diafragma. Mais tarde eu vou detalhar o que ele faz e como ele se encaixa no sistema de embreagem. Então, a seguir temos o mancal e então os discos de embreagem. Temos o disco de embreagem condutor, que é esse com os recortes na extremidade. E então temos o disco de embreagem conduzido. Eu vou explicar o porquê desses nomes mais à frente, tá bom? Então, quando você pensa sobre como a embreagem está conectada ao motor, o platô aqui se conecta com o volante do motor. Então, os parafusos entram aqui e o platô gira com o eixo virabrequim do motor. E aqui nós temos o cilindro escravo. Quando o piloto aperta a borboleta atrás do volante, a eletrônica do carro entende onde a borboleta está posicionada, passa por uma válvula Moog e isso adiciona pressão hidráulica ao cilindro escravo, que controla a embreagem aqui. Então, quando o piloto aciona a embreagem, o anel do meio aqui, na verdade avança, é um pistão que o faz avançar assim. E ele se move em direção à mola diafragma, que está no platô da embreagem, bem aqui. Então o anel se move e empurra essa mola. Se você olhar com atenção, vai notar que os dedos nesse diafragma apontam levemente para cima, e quando esses dedos são empurrados pelo cilindro escravo, isso abre esse anel no interior aqui. Então isso pressiona o anel, o que significa que quando todos os discos estão no platô aqui, há mais espaço para eles. E como eu mencionei antes, o platô está conectado ao volante do motor e a parte interna aqui, como você pode ver, terá um eixo que segue para a caixa de câmbio. Agora, quando os discos estão separados, nós temos o motor girando, o platô em sua extremidade. Isso é um pouco difícil de fazer aqui, segurar tudo junto.
mas o platô pode girar de forma independente da caixa de câmbio que está conectada ao eixo aqui. Então você pode ver que o motor pode girar enquanto o câmbio não gira. E esse é o caso quando o carro está parado no grid, mas com o motor em funcionamento. Então, quando a embreagem é liberada, esses dedos retornam a essa posição e o espaço entre os discos de embreagem aqui é reduzido, significando que eles giram juntos, mandando a força do motor para o câmbio. Agora, com todo o calor e a carga através da embreagem, os discos afinal se desgastam, reduzindo a pressão e o atrito nos discos com o tempo. Agora, se eu desmontar, eu posso mostrar o que é conhecido como calço na frente da embreagem. E quando os discos não aderem adequadamente, isso pode levar ao que é chamado de deslizamento da embreagem, e a força não segue adequadamente do motor para a caixa de câmbio, o carro ficará mais lento e a embreagem patinando. Quando isso acontece, a embreagem aquece rapidamente e geralmente se destrói na mesma velocidade. Com isso em mente, a equipe vai checar constantemente os discos, medindo o conjunto. E esse é o conjunto que eles conferem. Ele precisa ter uma dimensão bastante precisa, mas se você imagina quando os discos começam a se desgastar, obviamente o tamanho do conjunto fica menor e, portanto, para que a equipe não tenha que substituir constantemente placas de carbono muito caras aqui, eles adicionam o que é conhecido como calço. Esse calço é basicamente uma peça de titânio, de novo, que terá várias espessuras. Obviamente, à medida que os discos se desgastam, a espessura do calço terá de ser maior e maior para que ele possa ocupar o espaço aberto com o desgaste. Se você chegou a esse ponto do vídeo, eu vou usar 5 segundos para pedir que você se inscreva aqui no Driver 61. Eu vou avançar por todo o carro de Fórmula 1 para explicar como os componentes funcionam, então não deixe de se inscrever e clicar no ícone do sininho. O trabalho mais importante para a embreagem acontece na largada, em que o piloto precisa liberar a embreagem com precisão para executar uma largada perfeita e potencialmente ganhar algumas posições. Eu conversei com o jornalista e especialista técnico na Fórmula 1, Craig Scarborough, sobre o procedimento de largada na Fórmula 1. Bom, o que nós temos agora é um procedimento verdadeiro. Então, para uma largada convencional, eles vão sair, fazer algumas fritadas de pneus, algumas simulações de largada e suas observações significam que isso deve trazer a temperatura de embreagem e o ponto de mordida exatamente onde eles esperam que esteja. É claro que há sempre algumas variações e isso é justamente o perigo que você sempre tem numa largada. Porque, de novo, a fibra de carbono, por exemplo, nos freios, eles não podem estar muito frios, nem muito quentes, precisam estar na temperatura ideal de trabalho. E, de novo, porque isso vai afetar a pilha de discos no interior da embreagem, o ponto de mordida mudará ligeiramente. Eles querem chegar à largada exatamente como esperam que seja, e é aí que começa a real dificuldade nas largadas, que é efetivamente o procedimento das borboletas no volante, e você sabe que é quando a diversão realmente começa. Nos últimos anos, você, embora possa ter 2 borboletas de embreagem, só pode usar uma delas na largada, e isso significa que o ponto de mordida é encontrado manualmente. Novamente, não há como usar um sistema eletrônico para encontrar o ponto de mordida. E você não pode alinhar a borboleta com alguma coisa no volante, como os pilotos costumavam fazer. Alinhar as borboletas da embreagem e do câmbio, isso indicaria o ponto de mordida. Não se faz isso mais, é tudo sensibilidade. E o que eles farão agora é soltar metade da borboleta na largada e controlar o giro em falso dos pneus, garantir que o carro vai para onde querem e então soltar a segunda metade da borboleta. E mesmo quando você vê pilotos no topo, Lewis Hamilton é um exemplo clássico. Às vezes você tem no começo da temporada ou diante de uma mudança nas especificações do carro, sem conseguir as largadas que gostaria, e ele vai em busca de algum treino, não sei, ele não usa tanto o simulador. Ele vai praticar um pouco e voltar e então vai acertar totalmente no restante da temporada. Hoje, como é a borboleta da embreagem, imagine aqui o centro do volante, a articulação da embreagem aqui e a borboleta aqui. Então, conforme você se move, tem uma alavanca muito pequena e, como resultado, pode imaginar, quando gira o volante, você tem um arco muito grande. Quando a borboleta funciona enquanto você tenta mover seus dedos se esticam um pouco na última parte do movimento. Então a Ferrari, no seu volante, o pivô da embreagem está aqui e tem uma borboleta longa para os dedos dos pilotos. E de novo, quando você gira o volante, o arco dos dedos movendo a borboleta é muito menor. E então Vettel conseguia
fazer essa última parte do movimento com as pontas dos dedos, em vez de deslizá-los e, de alguma forma, mover suas mãos. E, desde então, Leclerc passou a fazer o mesmo e descobrimos que Hamilton também, embora Bottas, que tentou no ano passado, preferiu retornar ao mecanismo com 2 borboletas. Se você gostou deste vídeo, então confira essa playlist com todo o nosso conteúdo sobre a engenharia da Fórmula 1. E se quiser conhecer a técnica totalmente incomum de pilotagem de Senna, veja esse vídeo aqui. Muito obrigado e até a próxima!